Salve galera, Jean do canal The Pai, e aí beleza? Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como as relações entre pais e filhos elas têm ocorrido na nossa sociedade, dando continuidade ao tema que a gente abordou no vídeo de sexta-feira, quando a gente falou sobre como essas relações, como esses relacionamentos eles deveriam acontecer, não é? Para que no próximo vídeo a gente consiga fazer um comparativo bem legal entre o que deveria ser e o que é e o porquê essas relações têm ocorrido de forma tão caótica. Não é novidade, isso já vem acontecendo de décadas e décadas, é muito progressivo, né, no sentido de aumentativo, escalar para algo maior. Esses relacionamentos entre pais e filhos têm se tornado cada vez mais caóticos, têm se tornado cada vez mais delicados, a ponto da figura masculina ser uma figura muito questionada no cenário midiático atual. Hoje a gente vê um movimento feminista muito fortalecido, não pelos seus ideais, não por aquilo que ele é em si, mas porque a figura masculina ela tem permitido que esse feminismo tenha tido a possibilidade de se fortalecer mediante a nossa fraqueza, mediante as nossas falhas que não temos tentado consertar de maneira alguma. Ou, pelo contrário, nós temos dado munição ao feminismo para que ele cresça sobre nós e torne a nossa imagem cada vez pior perante o mundo, inclusive perante a muitos outros homens que hoje já não conseguem se encontrar bem com uma figura masculina, não conseguem lidar de maneira alguma com uma figura paterna ou desejando mais ser uma figura paterna para alguém, não é? Então, ainda que eu não venha hoje a mostrar números aqui em tela, porque é um vídeo curto a respeito disso, futuramente, conforme a gente for se aprofundando nesses temas, eu posso trazer números aqui sim e mostrar para vocês o quanto tudo isso que eu estou falando para vocês é real e é preocupante. De muito tempo para cá, as relações têm se tornado cada vez mais complicadas, como eu disse, porque há um trabalho em processo, ainda que involuntário, onde a figura masculina ela está sendo completamente demonizada. E como eu disse, muito disso é culpa nossa, porque poucas das vezes nós estamos levantando a nossa voz como devemos para ajudar uns aos outros e alertar uns aos outros a respeito disso e nos tornarmos uma comunidade de homens fortes, uma comunidade de homens não tóxica, que não está aí para combater feminismo ou a mulher ou nada do tipo, mas para mostrar uns para os outros que nós temos um papel a cumprir e que esse papel tem que ser bem cumprido da maneira correta, em amor, mas isso não tem acontecido. Vê-se todo dia pelo menos um caso na televisão de um pai que matou o filho, de um pai que estuprou, de um pai que bateu, que abandonou, ou vice-versa, um filho que bateu, que maltratou, enfim. É uma relação muito complicada, é uma relação que está sobre a corda bamba, num precipício, e está perto de ruir por completo. Eu creio que há coisas que são reversíveis, mas que, dependendo do ponto em que chegar, podem se tornar irreversíveis. A sociedade atual, e quando eu falo da sociedade, eu falo muito nesse ponto da questão materna, do pai, ela está numa corda bamba mesmo e eu vejo que ela está quase despencando ladeira abaixo a ponto de se tornar irreversível nesse sentido. É uma geração de homens, e quando eu falo geração, óbvio que tem suas exceções, óbvio que nem todo mundo é igual, nós temos bons exemplos de pais, de padrastos, de tios, de avós, enfim, né, no caso, que dão o seu melhor, né, para cuidar dos seus, mas infelizmente, somos a minoria. A grande maioria dos homens vai pro lado errado, né? Vai pro lado do abandono, vai pro lado da agressão, vai pro lado da irresponsabilidade, e tudo isso tem se alastrado como uma epidemia. Então, nesse caso, aqueles que dão bom exemplo não estão sendo suficientes para poder, como vou dizer, infectar outros e alastrar com seus bons exemplos. Isso porque acredito que as nossas ações elas estão
Então, como fogo na palha, se alastrando demais, mas de forma incoerente, de forma inconsistente, queima rápido e apaga. Enquanto que os erros desses aí que acabam por não dar um bom exemplo, ficam muito mais em evidência. Obviamente que com toda essa questão da mídia, tudo isso favorece esses erros e quando tem um acerto, isso um pouco é falado. Então nós que tentamos acertar todos os dias, nós temos que nos colocar em evidência. Já que não nos colocam em evidência, nós temos que nos colocar em evidências e para isso temos que construir uma comunidade forte, uma comunidade consolidada, uma comunidade que entende o que é necessário se fazer e qual é o seu papel para com o próximo. A gente tem que diminuir esse índice de assassinato, de agressão, de abandono. É uma geração de homens, salvando suas exceções, fracos. De homens que não dão conta do recado, de homens que não estão atendendo às expectativas, de homens que estão muito mais preocupados em agir como crianças a vida inteira do que de fato se tornarem homens, de fato se tornarem adultos. Que, apesar de quererem agir como criança, desejam fazer coisas de adulto, como sexo, e não só com sua parceira, mas com diversas parceiras, fazendo filhos que não deveriam ter sido feitos, tendo filhos que não deveriam ter, e abandonando esses filhos a Deus dará. Então, eu penso, o que isso pode causar de impacto nas próximas gerações? Uma geração de crianças que, por serem abandonadas, por serem maltratadas, por serem marginalizadas, vão sofrer consequências gravíssimas aqui na mente e vão passar esse mau exemplo para a próxima geração. É como um Ouroboros, né? É um ciclo. A serpente que morde o próprio rabo e continua. Ela engole a si mesmo. Sabe, se a gente não quebrar esse ciclo, se a gente não começar a se colocar em evidência, a gente vai cair desse precipício aí, nesse precipício, sabe? E não tem volta. Não tem volta. Então a gente tem que dar o nosso melhor. Galera, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Eu espero que vocês estejam plenamente entendidos de que o que eu falei aqui é uma crítica geral, não a alguém específico, e que tem um único objetivo de trazer um conteúdo a vocês que desperte o desejo de conversar a respeito desse tema, de despertar em vocês uma mente capaz de raciocinar que não é preciso o problema bater a nossa porta para ser nosso problema. Como homens, eu não preciso conhecer você que está aí do outro lado para poder me importar com o que acontece com você, sendo que o que eu vivo pode refletir de bom ou de mal na sua vida dependendo do que eu me mostro. Do que eu me mostro. As coisas ruins desse mundo têm com força se lançado na mídia, se lançado em evidência para poder mostrar ao mundo que isso é desejável, é palatável. Então nós, como exemplos que queremos ser para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos netos, enfim, para a nossa família, nós temos que nos lançar também. Hoje, sou um canal aqui que no máximo tem 20 views por vídeo, mas eu acredito que se hoje, com essa força, eu alcançar você e você se propor a fazer algo do tipo de 20 em 20, 20 em 20, mais 20, mais 20, a gente vai chegar ao infinito. Se eles podem fazer as coisas erradas e ficarem em evidência, nós podemos dar um bom exemplo e estar em evidência também. E é isso, galera. O que eu tinha para falar com vocês hoje é isso. Eu agradeço muito aí a companhia de vocês, o tempo que vocês têm tirado para me escutar. Até uma próxima. Então, tem vídeo agora amanhã, durante a semana inteira, e um recadinho que eu não posso deixar de dar. Durante o fim de semana eu não lancei vídeo, mas foi proposital. No sábado tem o Shabat, no qual eu guardo, eu cumpro. Então não faço vídeo nesse dia, mas no domingo eu faço. Com uma salva exceção desse domingo de agora que eu não fiz, que realmente sai um pouquinho da minha rotina, mas normalmente teremos vídeos aos domingos também. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí por tudo. Até amanhã. Fui!